do nosso Senhor e Salvador e do Espírito Santo, nosso amigo, conselheiro, nós nos colocamos diante de Deus e pedimos que a bênção de Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo, o Shalom de Deus entrando nessa vida, a bênção do Senhor repousando sobre essa casa, a paz, a alegria, a saúde. E eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda dor, infecções, inflamações, rendam-se a Jesus Cristo. Toda depressão, angústia, aflição, aperto do peito, renda-se a Jesus Cristo. E eu oro para que toda essa casa tenha um encontro com Jesus, que haja um avivamento dentro deste lar, que haja salvação nessa família. Me coloco em intercessão para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Senhor, guarda esta pessoa, guarda essa família. E aquele que está perdido, Pai, aquele que está desorientado, que não sabe o que fazer, dá uma direção para essa pessoa. Aqueles que estão tendo lutas, Pai, estão enfrentando batalhas, inclusive na justiça, não sabem como vencer, como resolver. Pessoas que estão vivendo debaixo de um medo, pessoas que estão vivendo debaixo de uma insegurança. Senhor, dá livramento para essa pessoa. Guarde a vida dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dela, sua casa, sua família e tudo que estiver ligado a ela, no nome de Jesus. E já declaro vitória de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero liberar uma palavra profética que Deus colocou no meu coração hoje sobre a tua vida. Você que me acompanha pela TV Bandeirantes ou que me acompanha pela Rede TV, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe. E você que me acompanha no YouTube, compartilhe com pelo menos 7 pessoas e que o Senhor te abençoe poderosamente, multiplicando sobre a tua vida as bênçãos. Deus me deu uma palavra, mas antes disso eu quero compartilhar um testemunho para você, até mesmo, que está buscando um milagre de Deus. Esse testemunho, ele é a prova, a manifestação de que Deus responde orações. A Tânia me mandou o seguinte testemunho: a paz de Cristo. Assisto essas lives aqui em Portugal. Eu tinha uma alergia que afetava apenas o meu rosto, na região dos olhos, chegando a me desfigurar. Fui a vários médicos, mas nenhum conseguiu chegar a uma conclusão. Na quinta passada, estava com os olhos bastante inflamados e durante a sua oração na manhã o Senhor profetizou uma palavra para alguém com alergia no rosto. Naquele momento senti e tomei posse da cura. No final desse mesmo dia, quando saí do trabalho, percebi que meus olhos já tinham desinflamado. No dia seguinte, até um colega de trabalho comentou que no dia anterior eu parecia ter sido vítima de violência, pois minha vista estava muito inchada. Continuei orando pela regeneração da minha pele e hoje estou completamente curada. Agradeço e oro a Deus pelo Senhor e pela sua família e pelo seu ministério. Deus é fiel. Ele é um Deus de milagres. Você viu o testemunho dela? Completamente tomada de alergia. A alergia desfigurava as vistas dela e Jesus Cristo a curou. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Não é o homem que cura, é Jesus. A nossa fé aqui está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Amém? Jesus é o centro das nossas vidas. Estamos olhando para Ele. Você que está aí me ouvindo, olhe para Jesus, porque Ele pode operar um milagre na sua vida. Creia em Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Ele pode, Ele tem o poder. Olhe para Ele. Ele pode. Salmo 121 diz que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olhe para Jesus, Ele é o teu socorro. Não importa a tua adversidade, não importa o mal que esteja se levantando contra a sua vida, olhe para Jesus, olhe para Ele e Ele vai operar na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários isso. Quando eu olho para Jesus,
o socorro vem. Escreve aí, quando eu olho para Jesus, o socorro vem. Acredito que é isso que está faltando para todos nós, olhar mais para Jesus e olhar menos para o homem. Precisamos olhar mais para Jesus, então não ficaremos confundidos. Precisamos olhar mais para Jesus e nunca ficaremos perdidos, escandalizados. Olha para Jesus, olha para Ele que você não vai se perder, olha para Ele. Eu estava conversando com algumas pessoas, estávamos jantando essa semana com um casal de amigos e veio essa conversa na mesa, conversa sobre coisas que se vê, coisas que se ouve e que muitas vezes entristece o coração, escandaliza o coração. E eu falei exatamente isso para essas pessoas. Eu disse a eles, vocês querem ter uma jornada saudável na fé? Vocês querem chegar ao fim dessa jornada andando com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo? Então aprendam a olhar para Jesus. Aprendam a ignorar, sabe, aquilo que é errado, a seguir firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E aquilo que você vê que está errado, ore, interceda. E se você tem a opção de se afastar, se afaste. Mas olhe para Jesus. É a única maneira de você se manter firme em meio às tribulações, ao tempo que estamos vivendo. Olhe para Jesus e você nunca ficará confundido. Deus me deu uma palavra que está em Ruth, capítulo 1, do verso 8 em diante, que diz assim: Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis cada uma em casa de seu marido. Quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: Voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no meu ventre para que vos viessem a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e ainda viesse a ter filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas. Porque mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse Noemi: Eis que tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada? Respondeu, porém, Ruth: Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu vejo algumas coisas aqui muito interessantes nessa palavra e que me impressionam na história de Ruth. Noemi havia perdido os filhos e Ruth havia perdido seu marido. A outra nora de Noemi decidiu voltar para casa, mas Ruth se apegou a Noemi e disse para ela: Onde você for, eu irei. Uma coisa que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Noemi estava tão amargurada de alma por ter perdido os filhos, por ter perdido o marido, que ela disse: Deus descarregou a sua mão sobre mim. Você sabe que é muito comum nós culparmos a Deus pelas nossas próprias escolhas. Sabe, existe um caminho de favor, existe um plano perfeito que inclusive hoje eu vou ministrar sobre isso no culto das 9 horas da manhã. Eu vou ministrar essa palavra sobre o propósito. Tem certos infortúnios que acontecem na nossa caminhada e que, sabe, tem muitas coisas que não é a mão de Deus descarregando sobre nós, como disse aqui a Noemi, mas foi nós mesmos que saímos do propósito.
No plano de Deus, eu acredito que existe um plano perfeito de Deus para todas as coisas, certo? Existe um plano perfeito, existe um plano do homem, certo? E existe um plano que o inimigo fez. Mas se eu quiser viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida, eu preciso andar no plano perfeito, que é o plano de Deus. E é muito fácil sairmos do plano de Deus. Jesus orava muito. Se você acompanhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus, em todo momento, ele parava para orar. E os discípulos terminavam o trabalho do dia, ele despedia os discípulos, ele ia orar. Muitas vezes jantava e ia orar. Encontrava os discípulos na madrugada, e isso você vai ver em várias passagens. A vida de oração de Jesus está estampada nos evangelhos. E sabe por que Jesus tinha uma vida de oração tão intensa, tão poderosa? É porque enquanto ele passava tempo com o Pai, ele recebia o plano e andava na vontade de Deus. Tanto que várias vezes ele falou que ele queria fazer a vontade do Pai, ele queria agradar o Pai. Bem, quando Noemi fala que Deus descarregou a mão dele sobre ela, na verdade, Noemi estava se isentando de qualquer responsabilidade. Ou seja, é como se ela dissesse, tudo isso, sabe, é Deus pesando a mão sobre mim, mas o que Noemi não considera é que ela pode ter tomado um caminho errado. Ela, seu marido e seus filhos, ela pode ter tomado um caminho errado. E como eu acredito que Noemi tomou uma direção errada. Noemi tomou uma direção errada. Porque quando ela retornou para Israel, as coisas começaram a mudar para ela e para quem estava em torno dela. Ou seja, tudo mudou quando ela retornou para Israel. Então eu acredito que Noemi, ao voltar, ao retornar, ela estava entrando num propósito, estava entrando num plano perfeito de Deus. E as coisas começaram a mudar. Então, eu concluo que muito do que nós passamos de ruim na vida é porque estamos andando fora da vontade de Deus. É porque estamos andando fora do plano divino. Vivemos infortúnios, vivemos grandes problemas, experimentamos episódios de extrema angústia, de dor, de sofrimento, porque estamos andando fora de um propósito, fora de uma direção de Deus. Sabe, eu acredito que Deus nos deu o livre-arbítrio e que nós, sabe, podemos viver a vida que queremos aqui nessa terra. Você pode escolher andar com Deus ou não andar com Deus. Eu acredito nisso. Deus nos deu o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Agora, eu não posso dizer que o que eu estou passando é culpa de Deus. Sabe, eu não acredito nisso. Algumas vezes sim, eu posso dizer que Deus ele pode tirar o seu favor do meu caminho para me mostrar que Ele não está naquele caminho, para que eu, sabe, seja convencido que aquele caminho não é um caminho de Deus para a minha vida. Agora, no caminho perfeito de Deus, no caminho, na vontade perfeita de Deus, você caminha com um favor contínuo, divino, sobre a tua vida. Então, nós temos que parar de culpar a Deus e dizer que a culpa é de Deus de estarmos passando certas situações na nossa vida. A culpa é nossa, o erro é nosso. Sabe, nós precisamos olhar mais para dentro do propósito de Deus. Será que eu não me distanciei da vontade de Deus? É que as pessoas não querem ouvir isso. As pessoas não querem ouvir que elas estão erradas, elas não querem ouvir que elas saíram do plano, elas não querem ouvir que elas estão equivocadas, elas querem, sabe, elas querem dizer que estão sempre certas, que tomaram a decisão certa, que seguiram o caminho certo, que fizeram as escolhas certas, mas não, gente. Só existe um lugar onde a perfeita vontade de Deus se cumpre na nossa vida, e esse lugar é no Senhor. Esse lugar é na Escritura, é na Palavra de Deus. Então, eu creio que quando Noemi, ela se deu conta de que, sabe, aquela terra só trouxe problema para ela, que aquele lugar
só foi um lugar de prejuízo para ela, só foi um lugar de perda para ela. E ela então decide retornar a um propósito, as coisas começam a andar novamente na vida dela e ela é abençoada, e quem está em torno dela, que é Ruth, também é abençoada. Na verdade, Ruth, ela é abençoada também, né, por ter seguido as instruções, por ter sido sensível a seguir as instruções. Então eu quero que você preste muita atenção, porque essa é uma palavra profética para a tua vida. Eu quero que você preste muita atenção. Se você está hoje vivendo, sabe, em extrema dificuldade, se as coisas não estão bem para você, se você anda tendo perdas e mais perdas, saiba que você pode ter saído do plano de Deus. Talvez você precise conhecer esse plano, talvez você diga assim, mas olha, desde que eu me conheço por gente, a minha vida é difícil. Desde que eu me conheço por gente, a minha vida tem sido um desafio após outro desafio, e entre tombos e me levantar, as coisas são difíceis para mim, sempre foram difíceis para mim. Então, eu estou aqui lhe apresentando. Existe um caminho, que é o caminho da vontade de Deus. E se você se render a Deus e começar a buscar a Ele para cada decisão na sua vida, o Espírito Santo de Deus lhe guiará a toda verdade, lhe guiará no seu propósito. E você pode ter certeza, existe uma enorme diferença de andar na direção de Deus e andar no seu próprio caminho. Existe, sabe, tão distante quanto o Ocidente é do Oriente. Você andando no propósito de Deus, a sua vida vai ser outra. Por isso eu tenho uma pergunta para você. Você quer mudar de vida? Você quer viver algo diferente na sua vida? Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Então, você deveria se aproximar de Deus. Você deveria se aproximar do propósito do Eterno, para que a sua vida fosse outra, para que o seu propósito fosse outro. Se aproxime da vontade de Deus, porque caso contrário nós vamos ser como Noemi. Vamos colocar toda a responsabilidade em cima de Deus, dizer, Deus pesou a mão sobre mim. É que nem Jó, sabe? Quando você lê a história de Jó, você pensa ali que Deus tirou o favor de Jó, mas na verdade havia coisas na vida de Jó que estavam fora da vontade de Deus. Existia uma desordem na vida de Jó. E aonde houver desordem, vai haver ausência de favor. Vai haver ausência de favor. Por isso, entre na vontade de Deus. Busque a Deus para entrar no propósito dEle, para você parar de errar, para você começar a sair do lugar que você está. Sabe, tem pessoas que dizem assim, eu estou há anos estagnada, então você está há anos fora da vontade de Deus. Mas as coisas podem mudar, e elas podem mudar assim, se você se arrepender e voltar para o propósito de Deus. Aí você diz, aonde está esse propósito? Bem, esse propósito você vai ter que encontrar buscando a Deus e orando, e certamente Ele vai guiar os seus passos. A cada decisão você vai se ajustando, a cada decisão você vai se ajustando. A decisão de Noemi trouxe um grande ajuste para a vida dela, mas não se ajeitou da noite para o dia, certo? As peças foram se encaixando, o Senhor foi mostrando para ela o que ela deveria fazer, o que Ruth deveria fazer, e as coisas aconteceram na vida dela. Assim vai acontecer na sua vida também. Escreve aqui nos comentários, chega de sofrimento. Escreve aí, chega de sofrimento. Escreve com toda a fé que você tem. Exatamente isso, chega de sofrimento. Chega de culpar a Deus, gente. Chega de dizer que isso é culpa de Deus. Não, a culpa é nossa, que saímos da direção de Deus. A culpa é da gente. A culpa é da gente. Talvez, com certeza, Noemi nunca deveria ter saído da onde ela estava, certo? Talvez ela nunca deveria ter saído da sua terra natal. Talvez ela nunca deveria ter se aventurado a Moabe, porque quando ela chegou em Moabe, todo o sofrimento começou a acontecer na vida dela. Bem, às vezes é isso que acontece na nossa vida, uma decisão errada começa a marcar um caminho de dor, um caminho de sofrimento. Deus não tem isso para você, certo? O plano de Deus é perfeito, eu acredito no plano de Deus, amém? Eu acredito no plano de Deus e o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito, só que o plano de Deus não encaixa numa vida de achismo, numa vida aonde você vive o que você quer, na sua vontade. Não, o plano de Deus não encaixa na sua vontade.
O plano de Deus não encaixa na sua vontade, é você que tem que se encaixar no plano de Deus, certo? Eu sei que essa palavra ela é muito dura, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Ela é libertadora, porque se você entender que Deus tem um plano na tua vida e que esse plano é perfeito e que você precisa voltar para esse plano, então certamente você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero declarar o Salmo 91 e depois eu vou estar orando pela sua vida, no nome de Jesus. E eu gostaria muito que todos vocês estivessem hoje no culto que nós vamos ter às 9h30 da manhã, certo? Aqui tá marcado para as 9 da manhã, mas vai começar às 9h30 a transmissão aqui no meu canal. Tá? O culto é às 9 horas aqui em Alphaville, quem quiser estar conosco até presencialmente. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se você quiser estar com a gente, vem 9 da manhã, vamos ter o culto presencial, vou estar ministrando, mas às 9h30 eu vou transmitir aqui do meu canal. Eu gostaria que cada um de vocês estivesse nesse culto. Eu gostaria que você fizesse, o máximo de esforço, porque eu vou falar sobre o propósito, eu vou ministrar sobre o propósito hoje. E essa palavra, está queimando dentro de mim. Eu sei que o Senhor colocou essa palavra dentro de mim. E eu sei que talvez você está em busca do teu propósito. Bom, eu vou te ajudar. Eu tenho certeza. A palavra que o Senhor me deu vai te ajudar a descobrir o teu propósito. Então hoje, às 9h30 da manhã, esteja conosco na transmissão ao vivo aqui no meu canal. Amém? Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo e compartilhar com 7 pessoas. Tá? Não é com 6, não é com 8, é com 7 pessoas. Compartilha com 7 pessoas, manda aí para teus amigos, para teus parentes, manda nos grupos. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega aí o link e compartilha, porque de repente alguém está me ouvindo aí e essa palavra encaixou certinho na sua indagação. É porque o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando com você. O Espírito Santo está dizendo: ei, você saiu de uma direção. Você saiu de uma direção. Você precisa voltar para uma direção de Deus. O Senhor está falando com alguém que está aí. Amém? O Senhor está falando com alguém que está aí. Eu quero declarar o Salmo 91 sobre a tua vida e também eu quero convidar você que é aluno da Academia Kingdom Global, hoje às 18 horas, nós vamos ter o nosso evento Passando o Manto. Vamos ter a oração da noite, certo? E depois vamos ter o evento Passando o Manto. O que é o evento Passando o Manto? Nós vamos falar sobre a unção de Deus. Como que Eliseu herdou a unção de Elias. Como que nós podemos receber a unção divina. Como podemos aumentar a unção de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você a estar junto conosco. Se você não é aluno da Academia Kingdom, eu convido você a se tornar um aluno da Academia Kingdom Global. Você pode se tornar um aluno hoje mesmo. É só você ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar um aluno da Academia Kingdom e participar hoje, ao vivo, do evento Passando o Manto, que vai ser dentro da academia para os alunos da Academia Kingdom Global. Você é nosso convidado. Amém? Eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma e você vai poder estar presencial comigo, hoje às 18 horas também. Se você se tornar aluno da Academia Kingdom, você pode ir presencial aqui em Alphaville e vai ser incrível estar junto com você, tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91 e tá vindo novidades aí para vocês, logo logo. Aguardem, tá? Aguardem, tá vindo novidades aí para vocês. Salmos 91, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, que eu vou declarar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá o terror da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero que você seja muito sincero comigo. Tá? Tem pessoas que estão aqui, o Senhor me mostrou, enquanto eu estava declarando o Salmo 91. Pessoas estão tendo sonhos e pesadelos que não gostariam de ter. Tá? E essa noite, teve gente aí que foi muito atacada com sonhos ruins. E também pessoas que foram atacadas com muita ansiedade antes de dormir, preocupação e medo. Se você é essa pessoa, coloca aqui nos comentários. Eu vou estar orando por você. Tá? O Senhor me mostrou uma grande batalha espiritual e atacando pessoas em sonhos. Atacando pessoas em sonhos, sonhos horríveis, certo? Coisas que você não quer sonhar. Eu quero orar por você agora. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Vamos orar. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa eu apresentar você diante de Deus. Pai santo e justo, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro agora para que a mão do Senhor repouse sobre a vida dessa pessoa. Eu oro para que o Senhor guarde a vida dela, para que o Senhor livre ela de todo o mal, de todo o laço de Satanás, de todo tipo de ataque do inimigo para frustrá-la, para perturbá-la, para oprimi-la. Tudo aquilo que vem, Senhor, como uma opressão espiritual, tudo aquilo que vem como uma opressão espiritual nos sonhos, trazendo ansiedade, trazendo preocupação antes de dormir. Eu me levanto contra todo o mal agora, na autoridade e no poder de Jesus Cristo, e dou uma ordem: mal, saia agora. Todo tipo de ataque que essa pessoa tem tido, até mesmo o medo que tem atacado ela, a insegurança que tem atacado ela, a angústia que tem atacado ela, eu vou contra ti agora, mal, e te ordeno no nome de Jesus, saia. Retire-se agora da vida e do caminho dessa pessoa. Escuta aqui, Satanás, acabou para você. Todo tipo de influência que você tinha nessa vida acabou. Essa pessoa está se rendendo a Jesus Cristo. Essa pessoa está se rendendo à palavra de Deus. Essa pessoa está dizendo que quer a vontade de Deus. Chega de sofrimento na vida dela, chega de dor, chega de perdas, chega de falências, chega de doenças, chega de todo mal. Ela quer a perfeita vontade de Deus na vida dela, e eu quero declarar que a partir de hoje começa um novo tempo na vida dela. A partir de hoje começa uma restauração na vida dela, um tempo de vitória, um tempo de transformação, um tempo de avivamento dentro do lar dela, dentro da casa dela, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra agora toda enfermidade, enfermidade física, enfermidade emocional. Renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação de Jesus Cristo, e que a presença de Deus toque agora nessa vida. A presença de Deus toque nessa vida, que todo inchaço renda-se a Jesus Cristo, toda inflamação, toda alergia, toda infecção, todo câncer, toda dor no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que o peito dela tem sido atingido com dor, com sufocação, que essa pessoa seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Tudo aquilo que ataca os pulmões dela, tudo aquilo que traz crises de ansiedade, crises de preocupação, de nervos, Senhor, que essa pessoa receba agora um toque divino e que tudo isso saia da vida dela agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E eu oro para que a glória de Deus entre em cada lar, a glória de Deus toque em cada família, toque-os com o teu poder, Senhor, toque-os com a tua graça, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus, toque-os, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Compartilha agora com 7 pessoas, compartilha com 7 pessoas essa oração, manda para os teus amigos, e às 9h30 da manhã eu aguardo você. Não perca a palavra que eu vou ministrar hoje, tem muito a ver com você. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais, gente. De Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo
e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos paz de Deus entrando na tua vida, na tua família, a alegria do Senhor, o Senhor te dando fortalecimento, o Senhor te capacitando, no nome de Jesus, te levantando. Eu oro, Pai, por todos aqueles que têm estado depressivos, ansiosos, preocupados. No nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, leva embora todo esse mal, leva embora a tua tristeza, leva embora essa angústia, Pai, no coração dessa pessoa e traga libertação, traga vida, traga alívio a ela, no nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que todo aquele que chegou doente aqui nessa oração seja curado. Jesus, tu cura, a nossa fé está em ti, por isso declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que toda alergia vá embora, que todo câncer vá embora, que todo tumor, todo nódulo, todo microcisto vá embora, que todas as dores nas costas, nas juntas, nas pernas, nos braços vá embora, no nome de Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que tu és a cura e declaramos saúde total e completa na vida dessa pessoa. Oramos também para que toda obra de inveja, de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós entramos na tua presença nesse começo de dia e nesse começo de semana, colocando a nossa vida no altar, a nossa família, projetos, sonhos, e pedimos ao doce Espírito Santo que nos conduza. Apresentamos ao Senhor também a nossa carta, todas as cartas, Pai, que foram feitas, toda a oração específica, eu apresento diante de Ti e eu peço um milagre, eu peço uma intervenção, eu peço, coloca a Tua mão, Pai, e libera dos céus de favor sobre cada um dos Teus filhos e filhas, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Da vitória, apresentamos a Ti e Te pedimos resposta no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Enquanto eu estava orando, eu senti muito forte a presença de Deus e o Senhor tocando na coluna de pessoas. Então receba o milagre em nome de Jesus. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Coloque a sua fé nele. Eu senti dores muito fortes aqui nas costas enquanto eu estava orando e eu creio que Jesus Cristo é cura. Então coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele tem o poder de tirar toda a dor, de tirar tudo aquilo que você está sentindo nas suas costas nesse momento, no nome de Jesus Cristo. E eu quero começar essa oração com um testemunho que eu recebi da Sandra, e ela escreveu assim: acompanho suas orações há 3 anos e recebi um milagre, a cura de um tumor na minha filha. Eu sou grata porque Deus também falou comigo por meio do Senhor. Hoje quero também agradecer pelo emprego que a minha outra filha conquistou. Jesus é maravilhoso e o Senhor foi a pessoa que me fez aumentar a minha fé. Gratidão, Deus abençoe o Senhor e a sua família. Toda honra e toda glória, Sandra, sejam dadas a Jesus Cristo. Jesus cura, Jesus opera milagres, Jesus fala, eu creio nisso, essa é a minha fé, essa é a minha fé. Eu creio, nosso Deus está vivo, coloque a sua fé nele, amém? Você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. Existe um propósito de você estar aqui, em nome de Jesus. Hoje nós vamos às 18 horas, não agora, mas às 18 horas de hoje, nós vamos encerrar esse propósito da Carta para Deus, amém? E vai ser algo incrível.
Na segunda-feira eu vou começar um propósito de 7 dias por provisão de Deus. Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou ficar uma semana orando por provisão, para que Deus lhe dê estratégias, para que Deus lhe dê sabedoria, para que Deus abra as portas para você. Amém? Vou começar na segunda, vou ficar 7 dias orando por provisão de Deus, provisão divina, crendo no milagre do Senhor. Quem opera todas as coisas, quem efetua tanto o querer como o efetuar, a Bíblia diz, é o Senhor. Então, cremos nisso e você é nosso convidado. Amém? Então, compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em o nome de Jesus. Eu quero hoje meditar numa palavra, os 4 ladrões do tempo. Os 4 ladrões do tempo é o nome da palavra de hoje. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 em diante diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de se edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia diz que para tudo há um tempo, para tudo, para tudo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo para todas as coisas. E nós temos que compreender que esse tempo, ele nos foi dado por Deus. Ele é um presente de Deus. Então, vivemos alguns dias da nossa vida, todos enfrentam isso. E parece que a gente quer colocar a nossa vida no acelerador do controle remoto para que passe rápido. Queremos que aquele dia passe rápido, que aquela semana passe rápido. Queremos que aquele mês passe rápido, porque estamos enfrentando lutas, então queremos que aquilo logo passe. Mas não basta você fazer a jornada, você tem que aprender a desfrutar a jornada. Se você não desfrutar a jornada e desfrutar com Jesus, você vai acabar cansado, você vai acabar frustrado. Uma das frustrações de Salomão foi exatamente isso. Ele deixou de temer a Deus em um certo tempo da vida dele. E isso trouxe muita frustração, a ponto dele dizer vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque quando você vive fora do propósito, quando você não compreende o tempo que Deus te dá, a vida vira uma grande vaidade. E não há alegria, não há prazer, não há contentamento, não há o desfrutar das bênçãos de Deus. No entanto, existem alguns ladrões, os ladrões do tempo, que podem nos roubar muito mais do que nós imaginamos. E o primeiro ladrão do tempo que eu quero falar hoje se chama preguiça. A preguiça de não querer fazer o que se deve ser feito. É aquela pessoa que tudo para ela é difícil, sendo que Deus deu para ela dons, Deus deu para ela talentos, Deus deu para ela uma graça especial, mas ela tem preguiça para tudo. Tudo ela acha que é canseira, que é perda de tempo e que nem adianta, sabe, ela se envolver com aquilo, porque vai dar muito trabalho. A Bíblia diz que o preguiçoso, ele está perdendo tempo e ele está perdendo principalmente o cumprimento de promessas de Deus na vida dele. Porque não adianta você ter 20 anos, você tem um tempo ali de muito trabalho, 30 anos também, chega aos 40 também. Só que à medida que o tempo vai passando e o seu tempo vai diminuindo, você tem que administrar com mais sabedoria. E às vezes a preguiça de hoje vai comprometer diretamente as tuas finanças amanhã. Então hoje você sobrevive com pouco, mas amanhã
você tem médico para pagar. Amanhã você tem um filho para enviar para a faculdade. Amanhã você tem outros compromissos. Então, se a gente não se prepara agora, se a gente não se prepara em um determinado tempo na nossa vida, depois lá na frente a conta chega e a gente se arrepende. Porque nos tempos que tinha muita energia e muita força para fazer as coisas, não fez. Então a preguiça, ela rouba. A preguiça, ela rouba aquilo que você poderia ter, aquilo que Deus poderia lhe dar. Nós vemos pessoas que têm uma vida extremamente preguiçosa. E daí o que eles fazem é ficar falando mal dos outros, é ficar criticando quem prospera, quem tem sucesso, quem trabalha muito. Não precisa tanto assim, eu não preciso fazer tanto como você faz, eu curto a minha vida. Mas chega um tempo que você vai precisar exatamente daquele tempo ali que você deixou a preguiça lhe dominar. Então, o primeiro ladrão do tempo se chama a preguiça. O segundo ladrão do tempo é a procrastinação. É a pessoa que deixa tudo para amanhã. Não, amanhã eu faço. Quando for a hora certa, eu começo. E o tempo vai passando. O tempo vai passando, a oportunidade vai passando, portas que se abriram não vão se abrir de novo. Por quê? Porque existe um tempo, inclusive, de oportunidades que é aberto para todos nós. E se a gente não aproveitar aquele tempo da maneira certa, nós podemos comprometer o nosso destino e o destino dos nossos filhos. Então, sabe, tem coisas que se você vai deixando e vai deixando o tempo passar, você pode estar perdendo a maior oportunidade de crescimento na sua vida. A oportunidade de crescimento, a oportunidade que Deus colocou na sua vida. Eu digo uma coisa para você, eu dediquei ao total 3 anos na televisão. Eu estou terminando meus 2 contratos da televisão agora em dezembro. Em dezembro eu vou sair das 2 televisões, que eu tenho programa na Rede TV e tenho programa na TV Bandeirantes. Eu vou sair das 2. Mas esses 3 anos, sabe, eu me dediquei porque eu entendi que era o tempo que eu precisava me entregar. Me impediu de fazer um monte de coisa. Porque gravar para televisão não é que nem gravar, que nem eu estou gravando aqui em casa, por exemplo. Eu estou gravando na minha casa hoje. Quando eu estava gravando para televisão, ainda eu estou gravando alguns programas, porque até o final do ano eu tenho que entregar isso para a televisão, eu tenho um contrato com eles. Mas eu tinha que ir só para o escritório. Então, para mim viajar, por exemplo, eu ia ir para qualquer outro lugar. Eu tinha que trabalhar 12 horas mais ou menos naquele dia para poder gravar as coisas para os dias que eu iria viajar. Então tudo era assim. Lá dentro de Roma, quando eu tive a escola de profetas em Roma, eu tive que ficar uma semana quase dentro do hotel, não pude sair para lado nenhum. Por quê? Porque eu tive que gravar para a TV antes de ir e não tive tempo para gravar para mim. Então, tudo é uma questão, sabe, de você se entregar por o tempo que é necessário. Então Deus me preparou para isso. Então você tem que entender que tem coisas que você não constrói aos 50, o que você poderia construir aos 40. Então não perca tempo com coisas que Deus está colocando no teu coração. Deus colocou no teu coração de construir um prédio, construa. Deus colocou no teu coração de começar uma empresa, comece. Deus colocou no teu coração de ingressar no ministério, de ajudar, de servir, de fazer a diferença. Faça, não procrastine. Esses dias eu estava falando com meu filho e ele disse: pai, os meus colegas tudo disseram que vão casar depois dos 30 anos. E o que você me diz? Eu disse para ele: filho, não espera tanto. E daí ele disse assim: meus colegas disseram que vão ter filho depois dos 40. E eu disse assim: filho, também não espera tanto. Porque é mais difícil você ter filho quando você não é um pouco mais da idade. É um pouco mais difícil, é mais desafiador. Não digo que é impossível, não digo que é ruim. Eu digo que é desafiador. Por quê? Porque a criança vai correr e depois você vai ter que correr atrás. É assim que funciona.
né? Mas quando você é novo, você consegue ter uma noite mal dormida e trabalhar normal. Você consegue ficar com a criança tem uma energia e você consegue estar atrás, mas depois de um tempo você não tem a mesma energia. Então tudo é uma questão de tempo. Por isso que algumas coisas não dá para procrastinar, não dá para ficar esperando, é o ladrão do tempo, a procrastinação. A terceira coisa é o perfeccionismo. A pessoa que quer fazer tudo de forma perfeita, não, eu quero aguardar o tempo perfeito, eu quero começar quando eu tiver tudo nas minhas mãos. Que nem esses dias eu vi um casal que para casar, né, primeiro os dois iam se formar na faculdade, os dois iam conquistar um patrimônio, não me lembro quanto que eles falaram que eles queriam conquistar o patrimônio, aí eles queriam comprar uma casa primeiro, eles queriam comprar uma casa, aí comprar a casa, agora iam reformar a casa, né, e para depois ainda casar. E eu pensando assim, puxa, não é por aí a coisa. Não é por aí a coisa, por quê? Porque é o perfeccionismo, né? Eu creio que tem coisas que você tem que só começar. Não estou falando para ser imprudente, eu estou falando que tem que começar algumas coisas. Não dá para ficar postergando, não dá para deixar para depois. É o perfeccionismo, é querer, sabe, ter tudo pronto. Você pode ver, as maiores empresas que hoje existem, elas começaram, sabe, numa pecinha bem pequenininha e ali começaram a sua história de sucesso. As maiores igrejas que existem também. Começou bem pequenininha e depois se tornaram igrejas grandes. Um canal no YouTube não começa gigante, não começa monstro, né? Um canal no YouTube começa com 1 inscrito, com 2 inscritos, depois chega a 20 inscritos e aí por diante. Depois chega no 1 milhão e aí por diante. É tudo assim na vida. Então o perfeccionismo pode atrapalhar uma pessoa de fazer algo na vida. E a quarta coisa é não delegar. Esse é o quarto ladrão do tempo e a gente vê assim que tem muita gente que não tem o discernimento de que precisa delegar tarefas, precisa pedir ajuda para outras pessoas, precisa de alguma forma, sabe, aprender a dar oportunidade para outros de ajudar, trabalhar com outras pessoas. Gente que concentra demais tudo em cima de si, perde tempo. Então, você tem que ter as pessoas certas com você, aprender a delegar tarefas até dentro de casa. Um pai tem que aprender a delegar tarefas, uma mãe tem que aprender a delegar tarefas para os filhos e assim por diante. Então, se você não delega, você perde tempo, certo? Tem coisas, por exemplo, dentro do meu escritório, como eu tenho muitas gravações uma após a outra, eu delego, digo, preciso disso, preciso daquilo, né? Quando eu sentar ali, o meu copo d'água tem que estar do meu lado, ou seja, eu tenho que delegar algumas coisas. Sozinho eu não consigo, mas eu delego. Então assim é tudo na vida. Delegar tarefas, certo? Semana que vem eu tenho um tour lá no Rio Grande do Sul, onde eu vou visitar 3 cidades. Eu vou estar em Caxias, vou estar em Novo Hamburgo e vou estar também em Farroupilha. Estarei em 3 cidades do Rio Grande do Sul, que é uma semeadura que eu vou semear nessas cidades. E eu entendo de Deus que eu precisava da ajuda de pessoas que estão lá. Então eu deleguei tarefa, tu fica com isso, tu fica com aquilo, e eu fico com a minha parte de levar a palavra. Ou seja, delegar tarefas. Tudo na vida é delegar tarefas. Amém? Então eu deixo essa palavra para vocês, não deixe esses ladrões roubarem o seu tempo. Os 4 ladrões do tempo. Amém? Em nome de Jesus, que nada roube o seu tempo precioso aqui nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? Tem uma pessoa que está me ouvindo aí, está com muita dor de cabeça aqui, nesse lado, no lado esquerdo. Eu quero declarar saúde sobre você, em nome de Jesus. Você que está sentindo dores terríveis aqui desse lado, seja livre, seja liberto, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para a Carmen, e o Senhor manda dizer a você, Carmen, o Senhor está tirando, sabe, o Senhor me mostrou um joelho inchado. E eu declaro saúde sobre o teu joelho, agora, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa de sobrenome Pérez. Uma pessoa de sobrenome Pérez. Deus te visita agora, nesse momento. Deus te visita e visita uma pessoa na tua casa que faz aniversário dia 7 de novembro.
Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua casa e um destravar do Senhor, um romper do Senhor na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus Cristo. Também quero liberar uma palavra para a Larissa, que está aí me ouvindo. Deus está quebrando correntes na tua família. Deus está libertando pessoas de um jugo de vício. O Senhor está transformando realidades e eu quero profetizar salvação na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Aquilo que te preocupava, Deus já está colocando a mão e Deus está revertendo situações, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa de sobrenome Antunes, que está aí me ouvindo e inclusive tem alguém aí dentro da tua casa que faz aniversário dia 4. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família. E o Senhor me mostra provisões chegando e portas que estavam fechadas estão se abrindo, pode tentar novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós teremos um grande culto, uma santa ceia. Eu estarei ministrando na igreja que eu e minha esposa congregamos. Eu estarei ministrando às 9 da manhã e a minha esposa estará ministrando às 18h30. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, Barueri, certo? Você é nosso convidado, vai ser incrível e não perca hoje a palavra que eu vou ministrar às 9 da manhã. Vai ser transmitido ao vivo e é uma palavra que Deus me deu que vai sacudir muita coisa aí. É uma palavra que Deus me deu que vai sacudir muita coisa. Eu vou falar sobre mentalidade, como a mentalidade nossa precisa mudar, precisa estar mais, alinhada com o propósito de Deus. Amém? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo, terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Se você não compartilhou essa oração, eu peço a gentileza de você compartilhar. Amém? Se você não compartilhou, compartilhe agora. Manda aí para amigos, para parentes, mande para pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração. Alguém próximo de você precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você precisa receber essa oração em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu te dou graças, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Cada pessoa que está, Senhor, nesse propósito de oração, fazendo a sua carta para Deus, eu peço, Senhor, uma intervenção especial em favor dessa pessoa. Eu me uno em fé por cada pedido de oração, Pai, por cada oração específica que foi feita nessa carta para Deus. Todas as cartas eu apresento a Ti e nós pedimos resposta, pedimos intervenção e pedimos um milagre de Deus agora. Oramos em nome de Jesus, apresentando todas as nossas petições a Ti e pedimos céus abertos, pedimos provisão especial. E aonde, Senhor, está sendo pedido pela família, pelo casamento, aonde está sendo pedido pela saúde, pela restauração, pessoas que agora estão orando, Senhor, porque não querem mais perder tempo, mas querem viver alinhados ao Teu propósito. Ajude-os, Pai. Eu peço a intervenção do céu. Também oro para que toda enfermidade agora renda-se a Jesus Cristo. Toda dor, toda infecção, toda inflamação, tudo aquilo, Senhor, até mesmo que é impossível aos homens, nós oramos por milagres agora.
que haja um milagre. No nome de Jesus, liberamos uma palavra de saúde, uma palavra de cura, uma palavra de transformação, que o poder de Deus toque na tua vida. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e declaramos vitória de Deus sobre a tua vida e invocamos o nome de Jesus Cristo. Invoque o nome de Jesus aí aonde você está. Diga: Jesus, eu peço o teu socorro. Jesus, eu apresento a Ti meu clamor, eu apresento a Ti a minha oração. Clame com fé, chame por Jesus, aonde você estiver, chame por Ele, chame pelo poder dEle, chame pelo nome dEle, no nome de Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque a tua vida, que o jugo espiritual seja quebrado e que a mão do Senhor movimente as coisas na tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Às 9 da manhã, vamos estar ao vivo aqui junto com vocês, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa.